Olá pessoal, hoje nós estamos indo para a nossa 7ª aula e o título dela é Conhecimentos Físicos e a Vida Atual. Nós já falamos em algumas aulas anteriores sobre como a tecnologia, a ciência mudaram a vida da humanidade, né, nos últimos 100 anos, nos últimos anos, né? Então, e ainda vem mudando. A ciência nunca para, não é? Ela nunca fica estagnada, ela sempre está trazendo uma novidade, algo diferente para nós. Hoje nós vamos estudar a ciência do ponto de vista da física, né? Como fala aqui o nosso título. Você consegue pensar no mundo sem elevadores, sem carros, sem energia elétrica também, sem navios, sem telefone, sem o seu celular? Tudo bem que o mundo já esteve sem tudo isso, né? Mas hoje em dia, você consegue se imaginar sem essas coisas? É bem difícil, não é? Bom, através dos conhecimentos que a ciência ajudou a construir, nós também podemos entender melhor a nossa vida diária. Por exemplo, a velocidade, o tempo, o calor são conceitos de física que nós vamos estudar hoje. Vamos começar essa aula falando do tempo. Quantos minutos tem uma hora? Quantos segundos tem um minuto? Tá pensando aí? E quantos segundos tem uma hora? Bom, observe essa imagem comigo. Temos aqui esse slide falando então quantos minutos tem uma hora e ali é a resposta. Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Quantos segundos tem um minuto? Tem 60 segundos. E quantos segundos tem uma hora? Bom, aí a gente multiplica 60 por 60 e o resultado é 3.600 segundos. Então, uma hora tem 60 segundos. Para horas para marcarmos o tempo de uma corrida de 100 metros não daria muito certo, assim como usar os segundos para marcar o tempo de uma viagem também não seria o ideal. Então a gente vai falar um pouco agora de distância. Para medirmos distância, nós podemos usar como medida quilômetro, metro, centímetro e o milímetro também, né? E todos eles são originados a partir do metro. Olha só essa imagem. Temos aqui então, bem do lado esquerdo, né? Quilômetro, aí vai para metro, centímetro e milímetro. Se eu quiser transformar algum número que está em quilômetro para metro, eu preciso multiplicar por 1000. Se eu quiser passar algum número que está em metro para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu quiser passar um número que está em centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. O caminho inverso, né? Se eu quiser passar do menor para o maior, como milímetro para centímetro, centímetro para metro, metro para quilômetro, eu tenho que dividir pelos números que estão ali embaixo. Aqui, logo aqui embaixo desse quadro já tem até um exercíciozinho, né? Então, 5 quilômetros equivalem a quantos metros? Bom, é só olhar ali em cima. 5 quilômetros, então, se eu quiser passar quilômetro para metro, eu preciso fazer o quê? Multiplicar por 1000. Então, 5 quilômetros equivale a 5.000 metros. Embaixo tem outro. 120 centímetros equivale a quantos metros? Então, se é do centímetro para metro, eu preciso dividir por 100, igual está ali em cima no quadro. Então, 120 dividido por 100 é igual a 1,2 metros. Tem também essa outra imagem. Além de quilômetro, de metro, de centímetro, tem essas outras unidades de medida, ó, de cima para baixo: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre que eu quiser passar vou multiplicar. E quando eu quiser passar um número menor para uma unidade maior, eu tenho que dividir. Na física, nós usamos mais quilômetro e metro, tá? Mas existem essas outras unidades de medida aqui que eu achei interessante colocar para que vocês tivessem o conhecimento.
Bom, e se a gente quiser calcular a velocidade média de um carro? Você já deve ter ouvido falar em velocidade média, né? Geralmente, nós usamos a unidade metros por segundo, mas se no enunciado de uma questão estiver quilômetro por hora, pode deixar assim também. Veja só esse exemplo. Olha só, um carro percorreu 240 quilômetros em 2 horas. De quanto foi a sua velocidade média? Bom, nós temos aqui dois números, né? 240 quilômetros e 2 horas. Então, tem essa é a fórmula, né, da velocidade média. Vai acompanhando ali comigo, ó. Vm igual ΔS sobre ΔT, que é igual S menos S0, esse zero significa inicial, né, sobre T menos T0. Aí ali embaixo tem o significado de cada uma dessas letras, ó. ΔS significa variação da posição, ou seja, sempre todos os números que estiverem acompanhados ali de quilômetro ou metro, entra nessa parte aqui na fórmula. Então, ΔS é a variação da posição. Por exemplo, a distância que um carro percorreu. S0 é a posição inicial. Por isso que geralmente é zero, né? Da onde o carro partiu. S é a posição final. ΔT é a variação do tempo. T0 é o instante inicial e T é o instante final. Então, essa é a fórmula básica da velocidade média. Às vezes, num cálculo, no enunciado nem vai pedir a posição final e inicial. Então, pode ser que você tenha só o valor de ΔS e ΔT. Aí você vai usar só essa parte do cálculo, como a gente vai ver nessa questão agora. Voltando então à questão, olha só para mim. Nós temos aqui no nosso enunciado, no exercício anterior, dizendo que um carro percorreu 240 quilômetros em 2 horas. Então, (240 quilômetros em 2 horas. Na nossa fórmula, que é Vm igual ΔS sobre ΔT, cada um desses números aqui tem que ser colocado no lugar certo, porque senão a conta não vai ser com o resultado final correto. Então, como eu falei para vocês, ΔS é tudo que fala de posição, né? Então, no caso aqui, 240. E o ΔT é o tempo, então nesse caso, 2 horas. Quanto que é 240 dividido por 2? 120. Então, é isso aí. Então, a velocidade do carro foi 120 km por hora, certo? Tem também outra questão que eu quero falar para vocês. Olha só ali no slide comigo. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Bom, eu deixei ali em vermelho o quilômetro por hora e o S de 10 segundos de propósito. Por quê? Tem que tomar muito cuidado se numa questão que vocês tiverem que resolver, estiver dessa forma. Estão vendo que quilômetro por hora é uma unidade medida e segundo é outra. Então, vocês nunca vão poder calcular dessa forma. Ah, vai pegar 80 e dividir. Vai estar errado o seu cálculo. Tem que pegar esse quilômetro por hora e passar ele para metros por segundo, para ficar igual ao segundo, ali dos 10 segundos. Então, gente, prestem muita atenção se vocês tiverem que resolver algum cálculo que esteja dessa forma. Então, o primeiro passo é o quê? Passar 80 km por hora para metros por segundo. Então, 80 dividido por 3,6. Por que 3,6? Eu deixei para vocês aqui no final dessa aula um vídeo que explica. Então, quando terminar essa aula, você pode olhar lá a explicação do porquê esse número 3,6, tá?
Então, 80 dividido por 3,6 é 22,22 metros por segundo. Opa, então já tem esse valor ali. O segundo passo é aplicar a fórmula. Vm igual ΔS sobre ΔT. Vm, então, é o que? Esse valor que eu acabei de calcular ali, 22,22, dividido por 10. Por que 10? Está lá no enunciado, 10 segundos. O valor, então, é 2,22 metros por segundo, certo? Então, essa é a resolução desse cálculo. Aqui do lado, eu coloquei ali, né, uma observação. Quando eu quero passar quilômetros por hora para metros por segundo, eu multiplico por 3,6, como foi o caso desse enunciado. Quando eu quero passar metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, né? Quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido. Metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. Certo? Não é difícil, né? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho agora sobre física térmica ou termologia, a mesma coisa. O calor está em vários lugares na nossa casa, como no fogão, por exemplo, quando a gente vai cozinhar. No nosso próprio corpo também tem calor. Com a energia térmica, como a energia térmica, então, passa pela panela, esquenta a comida, às vezes esquenta a colher e às vezes até queima a nossa mão. Como será que o fogo faz isso, não é? A energia térmica que sai do fogo. Bom, a energia térmica, ela pode ser transferida, né, ou transmitida de 3 formas: condução, convecção ou irradiação, tá? Veja só comigo essa imagem. Essas são as formas de transmissão de calor. Então, a chaleira ali com água dentro dela é a convecção. Observem as setas, né? Para onde as setas estão direcionadas. As bem de baixo estão para cima e as de cima estão para baixo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês por que a convecção é assim. Tem também a condução. Bom, numa panela de metal, se a gente, dependendo da panela, né? Ela pode acabar toda ela esquentando, a gente pode acabar queimando a mão, né? E por último, radiação. Tem uma fogueira ali embaixo, um fogo, né? E o calor está sendo emitido, né? Acima. Essas são as 3 formas de transmissão de calor. Eu vou explicar cada uma delas então. O que é a condução, gente? A energia sempre vai do corpo mais quente para o mais frio. Um bom exemplo que eu sempre gosto de dar é o das mãos dadas. Se você dá a mão para alguém que está com a mão gelada e a sua mão está quentinha, e vocês ficarem assim por um tempo, o que vai acontecer? A mão da pessoa vai esquentar ou a sua mão vai esfriar? É a mão da pessoa que vai esquentar, não é? Porque sempre o calor passa de quem da mão mais quente para a mais fria, tá? Calor é energia térmica em trânsito, então vai passar do mais quente para o mais frio. Alguns materiais são bons condutores de energia térmica. Por exemplo, os metais são ótimos condutores de energia térmica. Se você pega uma forma e coloca num forno para fazer um bolo, alguma coisa assim, quando a hora que você acaba ali de assar, se você pegar diretamente na forma, vai queimar a sua mão, não vai? Porque é metal, então alumínio ele é um ótimo condutor de calor. Agora, uma colher de pau, por exemplo, madeira, não é um péssimo condutor de calor. Então, alguns materiais são bons condutores e outros não. Bom, outra forma de transmissão de calor é a convecção. A convecção é um movimento que se dá em giros. Então, ela ocorre pela diferença de densidade entre o material mais quente e o material mais frio, tá? Sempre vai girando. Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês: da água que ferve, do ar que circula na geladeira e da brisa do mar. Veja só esses exemplos. Ali, ó, da panela, né? Percebam que a seta sempre vai do calor, né, de baixo para cima. Então, como a água que está mais embaixo da panela está mais quente, ela sobe. E a que está em cima, que está mais fria, desce. Até a água toda
esquentar. Essa é a forma de convecção. Tem também o exemplo da geladeira. Geralmente o congelador fica na parte de cima. Então, o ar frio, né, vai descer e o ar mais quente, né, vai subir. Por isso, então, que a geladeira ela tem toda uma forma correta, né, de ser montada para respeitar a convecção, digamos assim, né, porque a convecção funciona dessa forma. E aqui embaixo tem a brisa do mar. Então, a primeira imagem ali de dia. Então, o que acontece de dia lá na praia? A terra está quente, né? A parte da areia está quente. Então, o ar quente sobe por convecção e a brisa marítima vem lá do mar em direção à terra. E à noite acontece o quê? A terra está fria, né? A brisa, então, é o contrário, é da terra para o mar. E lá do mar, então, o ar quente sobe, né? Não mais da terra agora, porque a terra está fria. Então, você já foi para a praia à noite, aí você percebeu que a areia, à noite, ela é mais fria e a água mais quente. E de dia é o contrário, tá? Então, é isso que acontece aí na convecção. Tenho aqui também uma atividade que eu trouxe para vocês. Eu quero fazer junto com vocês, já que estamos falando de geladeira, né? Leia só comigo. Geladeiras. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. 1. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. 3. Limpar o radiador, que é a grade na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Então, para uma geladeira tradicional, é correto indicar apenas. Então, quais desses números ali, 1, 2 e 3, vocês acham que está correto? Deem uma boa olhada ali. Bom, será que então é bom distribuir os alimentos, deixar espaço entre eles? Aqui, como diz a 1, né? A 2, será que é bom deixar uma camada bem espessa de gelo nas paredes do congelador? E 3, será que é bom limpar o radiador, né, periodicamente para evitar gordura e poeira? Pensando, né, nessas 3 opções, a questão correta é a letra D, né? As operações 1 e 3 estão corretas. E por que será que a 2 não está? A 2 diz assim, ó, manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Completamente errado, porque o gelo não é um bom condutor de calor. Então, se nós deixarmos as paredes do congelador com uma camada bem espessa de gelo, o que vai acontecer? O frio, né, o ar frio não vai circular corretamente na geladeira. Então, essa questão está errada. Ficamos só com a número 1 e a número 2. Temos a última forma de transmissão, que é a irradiação. É a forma que a luz e o calor do sol transmitem a sua energia. Um bom exemplo é quando estamos sentados perto de uma fogueira. Então a gente coloca a mão perto e sentimos todo aquele calor vindo em direção à nossa mão, como mostra essa imagem. Olha só, as ondas de calor, né, vão para o lado, vão para cima também, e elas esquentam a nossa mão. Isso é uma forma de irradiação. Deu para entender essas 3 formas de condução de calor? Beleza. Então vamos agora falar sobre as leis de Newton. Quem inventou, né? Isaac Newton, por isso que as leis levam o nome dele, né? As 3 leis de Newton. E ele criou essas 3 leis sobre o movimento. Vejamos cada um deles. O que diz então a primeira lei de Newton, ou também o princípio da inércia? Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente,
Nos sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a permanecer em movimento. Então, esse princípio se resume ao quê? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força diferente de zero atue sobre ele. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês. Olha só, digamos que as pessoas estão no ônibus, observem a seta, né? Está da esquerda para a direita, todo mundo está andando, o ônibus tranquilamente, de repente passa um cachorro na frente e ele freia. O que acontece? Olha lá as setas agora indo da direita para a esquerda. As pessoas o corpo das pessoas é lançado para frente, porque é como se o ônibus ainda estivesse em movimento, então elas tendem a estar em movimento, tá? No segundo exemplo, temos ali, o cara estava andando de cavalo, de repente ele para, aí o que acontece? A pessoa sai voando, porque o corpo da pessoa tende a permanecer naquele movimento anterior. Então o cavalo deu uma freada e a pessoa saiu voando. E embaixo também, ó, a pessoa está ali no carro, então o motorista freia, os dois vão para frente. É a tendência da pessoa continuar em movimento, tá? O que diz a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica? Diz assim, ó, a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, como está representado nessa fórmula. Ó, é bem tranquilo. F igual m vezes A, onde o que? F é a força, m é a massa, A é a aceleração. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Quando uma força de 12 newton é aplicada em um corpo de 2 kg, qual é a aceleração adquirida por ele? Então, eu tenho o valor de F, que é 12 newton, eu tenho o valor de m, que é a massa, né? 2 kg, mas não tenho o valor de A. A minha pergunta é essa, qual é a aceleração? Então, eu uso aquela fórmula que eu mostrei para vocês, F igual m vezes A. F, eu já vou substituindo, então, as letras pelos números. Então, fica 12 igual 2 vezes o A. Opa, eu não tenho a letra A de aceleração. Então, ela estava do lado direito, estava multiplicando, passa para o lado esquerdo, e o 12 passa para o lado direito dividindo. Então, fica 12 dividido por 2. Quanto que dá? 6 metros por segundo ao quadrado, tá? É assim que se calcula a segunda lei de Newton, da fórmula F igual m vezes A. Temos a terceira lei de Newton e última, que é o princípio da ação e reação. Bom, para toda ação, surge uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que com um sentido oposto. Então, a ação e a reação são aplicadas em corpos diferentes. Dê uma olhada nessa imagem ali, ó. O homem empurrando um carrinho pesado, ele está fazendo uma força no sentido da esquerda para a direita e está empurrando o carrinho. Só que se não tivesse essa ação e reação, o homem ia empurrar tranquilamente. Mas não, a caixa está pesada, né? Então, essas caixas ali, o carrinho faz uma mesma força, só que no sentido oposto, sentido contrário. Um outro exemplo também é quando a gente está no mercado. Então, se o carrinho está leve, eu só dou um empurrãozinho, o carrinho anda tranquilamente. Quanto mais o carrinho fica cheio, o que vai acontecer? Vai ficar mais pesado, então eu tenho que fazer uma força maior, né? É a minha ação, empurrar. E como reação, o peso do carrinho vem contra mim, faz uma força contra. Deu para entender, gente? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre as máquinas da atualidade. O ser humano conseguiu construir vários equipamentos que aproveitam a energia do movimento da água e do ar. Então, com a movimentação da água e do ar, o ser humano conseguiu criar alguns equipamentos. Por exemplo, a máquina a vapor. Como é que ela funciona, gente? Através do calor, né? Acontece então um trabalho mecânico. Então, a máquina age através do calor.
Uma forma de energia pode se converter em outra sem que energia seja produzida e nem destruída, ela é apenas transformada. Então, a energia é sempre transformada, né? Mas nem produzida e nem destruída, tá? Sempre transformada. Hoje, utilizamos máquinas elétricas que transformam energia elétrica em energia mecânica. E essa, então, máquina realiza um trabalho. Um outro exemplo também, bem fácil, é no nosso próprio corpo. Então, quando nós nos alimentamos, acontecem transformações no nosso corpo que transformam os nutrientes que ingerimos através do alimento em trabalho, né? Em atividade. Senão, de onde vem a energia que nós temos para realizar as atividades de todos os dias? Para falar, a gente precisa de energia, né? Até para comer, para respirar, a gente precisa, né, de energia. De onde que vem isso, gente? Se não nos alimentarmos, não teremos energia para realizar essas atividades. Então, é uma outra forma de transformação, né, de energia. Vamos falar um pouquinho agora sobre potência. Bom, antigamente as pessoas usavam animais para elas carregarem fardos, né, carregarem cargas. Então, a partir do momento que o homem inventou a roda, o homem já pensou, opa, né, com a roda eu posso facilitar um pouco o meu trabalho. Então, eles criaram carros robustos, né, colocaram rodas nesses carros e colocaram, então, boi, cavalo para guiar o carro. Então, antes o trabalho era só do animal, aí inventaram a roda, então já deu para colocar um pouco mais de peso. E então, a partir daí, novas ideias foram sendo criadas, né? Uma carroça também é um bom exemplo. Hoje, gente, nós usamos carros, aviões, caminhões, navios, né? Para fazerem esse trabalho. Mas qual será a diferença de potência entre animais e essas máquinas? Já pensaram um pouco nisso? Vamos comparar essas diferenças de potência nesse quadro aqui, ó. Então, como vocês podem ver nessa tabela, de um lado nós temos aqui o animal e o equipamento, e do lado bem direito aqui a potência. O homem, ele tem 40 watts de potência, o cavalo 746. O gerador eólico tem 3 milhões de watts de potência, né? E a usina hidrelétrica 6 bilhões. Então, olha só a diferença, né? Como foi importante essa criação de máquinas e equipamentos para poder ajudar o homem no seu trabalho no dia a dia, né? Mas afinal, então, o que é potência? Bem aqui embaixo está escrito que é a capacidade de realizar trabalho em relação ao tempo. E tem até uma fórmula para isso aqui à direita. Ela diz assim, ó, potência média é igual ao trabalho sobre a variação de tempo. Então, essa é uma fórmula que a gente pode usar para calcular a potência de algum equipamento ou de algum animal, certo? Bom, nos centros urbanos, a energia elétrica chega, né, às casas, às empresas, que chega até elas, né, as casas, as empresas, ela vem de quilômetros de distância, vem muito longe, né? Porque elas são geradas em usinas. Então, essas usinas transformam um tipo de energia em energia elétrica. A gente vai ver que tem vários tipos. E daí elas transformam, né, aquele tipo de energia em energia elétrica. Vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, a hidrelétrica é um tipo de usina que transforma a energia do movimento das águas em energia elétrica. Um outro exemplo também é da usina eólica. Através dos ventos, né? Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês como é uma usina eólica. Então, através do vento, essa é transformada em energia elétrica. Então, tem várias formas de transformar um tipo de energia em energia elétrica. Olha só essa tabela. Aqui diz assim, ó, geração de energia elétrica. Temos a fotovoltaica, a termoelétrica, a eólica e a hidrelétrica. Aí tem aqui o rendimento de cada uma, ó. O rendimento da fotovoltaica é 10%,
termoelétrica 33%, eólica 42%, hidrelétrica 80%. Quanto que é o custo por quilowatt-hora? Da fotovoltaica é a mais cara, ó, 75 centavos, né? Termoelétrica 15 centavos, eólica 10 centavos, hidrelétrica 8 centavos. Quais são os benefícios? Eu já vou ler benefícios e prejuízos junto, tá? Ó, da fotovoltaica. O benefício: pouca manutenção, duram aproximadamente 20 anos e tem outros benefícios também. Aqui eu só coloquei um resumo, tá? Só que ela tem alguns prejuízos. Por exemplo, tem que ser colocada em regiões que tem muito sol o ano todo. E ela também polui um pouco o ambiente, tá? Tem também a termoelétrica. Quais são os benefícios dela? Utiliza combustíveis renováveis e não renováveis, né? Pode usar dos dois. E também são geradores de emergência. Se acontecer qualquer emergência, podemos usar a termoelétrica. Quais são os prejuízos dela? Vários impactos ambientais negativos e alto custo com manutenção. Tem também a energia eólica. Quais são os benefícios dela? É uma fonte renovável, né, gente? É pelo vento, não produz lixo nenhum, tem mais alguns outros benefícios também. E quais são os prejuízos dela? Bom, tem que ser instalada em regiões que tenha muito vento, pode causar morte de aves por causa das suas hélices, né? E também causa poluição sonora. Tem também agora a hidrelétrica. Quais são os benefícios dela? Bom, é uma fonte renovável, afinal é pela movimentação das águas, né? Não produz lixo e tem a melhor relação custo e benefício. Se vocês olharem ali, é a mais barata de todas, né? Quais são os prejuízos dela? Causa danos ao meio ambiente, além também que populações ribeirinhas precisam se deslocar. Afinal, para construir uma hidrelétrica, né, o ambiente, todo aquele ambiente ali tem que ser mudado. Então, muitas pessoas têm que sair com suas famílias daquele local e ir para outro local para que uma hidrelétrica seja construída, certo? Eu tenho aqui também algumas imagens que quero mostrar para vocês. O que é cada uma delas, né? O que é uma energia fotovoltaica? Então, não sei se vocês já viram, né? Pessoalmente, ali por dentro a gente chama de células fotovoltaicas, né? Mas essa instalação, então, ela gera energia elétrica a partir da energia solar. Então, olha que tecnologia bacana, né? É aquela que a gente leu, que ela dura em torno de 20 anos, então tem que ser colocada em locais onde tenha bastante sol, porque, claro, que em dias que esteja muito nublado ou à noite também, o que pode acontecer? A família pode usar a energia elétrica normalmente, mas quando tem sol, ela pode usar essa energia fotovoltaica, né? Que é ótima ali para ajudar o meio ambiente, claro, né? Tem também a usina termoelétrica, olha só que enormes, né? Como a gente viu antes, né? A energia termoelétrica, então, gera energia elétrica a partir da energia térmica. Só que, claro, ocorrem vários processos. A energia eólica gera energia elétrica a partir da força do vento. Por isso que eu falei, ó, para vocês, num local onde tem muitas aves, migração de aves, pode acontecer muita morte, né? Porque elas acabam se chocando contra essas hélices, então pode acontecer muita morte de aves. E por último, a usina hidrelétrica. Então, esse tipo de usina, então, ela gera energia elétrica a partir do movimento das águas. Então, olha como funciona, né? Esse tipo de energia. Certo, gente? Vamos lá, no mundo, a maior parte da produção de energia elétrica é através das termoelétricas. Então, elas funcionam com queima de combustíveis fósseis, como carvão, diesel, óleo, biomassa também, gás natural. Essas usinas termoelétricas são as mais importantes, tá? Porque elas geram cerca de 77% da energia mundial. Mas também elas liberam cerca de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico, né?
por ano. Então, ela também não tem esse lado também ruim, né? A gente vai fazer agora uma atividade juntos e eu vou perguntar para você qual é o tipo de energia, usando aquela tabela anterior, e você vai tentar responder. Eu vou perguntar algumas coisas e você vai tentar olhar de qual energia eu estou falando, certo? Vamos lá. Bom, vão olhando essa tabela então e eu vou fazendo a perguntinha para vocês. Primeiro, qual a geração de energia, né, que tem o menor custo e menor impacto ambiental? Os dois juntos, tá? Menor custo e menor impacto ambiental. Deem uma boa olhada ali, para não se confundir. Vamos lá? Vamos ver se você acertou? É a eólica, tá, gente? Ah, mas a hidrelétrica tem um menor custo. Acontece que a eólica, ela é 2 centavos a mais, né? E ela que causa menor impacto ambiental, né? Ela não custa tanto assim para o ambiente, certo? Vamos lá, segunda pergunta. Qual a geração que tem grande impacto ambiental e que pode ser usada em caráter emergencial a qualquer momento? Eu falei antes, né? Tem um tipo ali que a qualquer momento ali, qualquer problema que der, pode usar esse tipo de energia elétrica ali para qualquer emergência. Vamos ver se você acertou? Termoelétrica, né? Olha ali nos benefícios, ó, geradores de emergência. Vamos para a próxima. Qual a geração que tem menor custo e maior impacto ambiental? Menor custo e maior impacto ambiental. Vamos ver, essa está mais fácil. Hidrelétrica, né? Menor custo, 8 centavos ali, e tem um impacto ambiental muito grande, né? Como eu falei para vocês ali, causa danos ao meio ambiente, também famílias inteiras às vezes têm que se mudar para poderem construir uma hidrelétrica. E a última pergunta. Qual a geração que tem menor custo e não deve ser utilizada em regiões migratórias para aves? Essa também ficou fácil, né? Vamos ver. Eólica, isso mesmo, tá? Então, tem um menor custo, né? Comparando ali com as outras também. Só fica atrás da hidrelétrica, é uma diferença pequena. E também não é bom que seja instalado em locais onde tem migração ali para aves. Certo, gente? Bom, eu deixei para vocês ali 3 vídeos para vocês olharem, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o assunto. Qualquer dúvida, gente, me perguntem ali nos comentários que eu vou ler e responder com muito carinho, certo? Até a aula que vem. Tchau!